Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é Diogo e a gente vai falar do Xpeed. Ok? Então hoje a gente fala do Xpeed, que é um FII Infra. Antes de mais nada, vamos começar a entender um pouquinho o que é esse tal de FII Infra. Diogo, parece que aquele negócio de FIPE. Bom, existe outro produto, outra classe de produto, mas também um produto que investe em infraestrutura, tá ok? Primeira coisa que você tem que entender é sim um produto que investe em infraestrutura. O FII Infra veio meio que para facilitar. Facilitar em que sentido, Diogo? Bom, o FII Infra veio para você poder ter acesso a produtos com uma validação de gestão dentro de uma categoria interessante também e negociável por bolsa. Ou seja, as debêntures incentivadas, que são o foco desse tipo de ativo, elas podem ser negociadas diretamente, ou seja, você compra e ganha o benefício, ou seja, você seja um investidor, pessoa física, você pode comprar essa debênture e não pagar imposto de renda, o que normalmente isso é muito bom. Nas debêntures existe uma regra aí que você sabe, a mesma de renda fixa sempre. Bom, e você tem os fundos abertos. Os fundos abertos também não pagam imposto de renda, tá? Também não pagam imposto de renda. E eles são muito interessantes de se comentar aqui, justamente porque, como eles fazem esse enquadramento, ele tem isso. Qual que é o problema? Se é um fundo aberto, ele pede resgate. Então, pode ser que em algum momento difícil você tenha que pedir seu dinheiro de volta e o cara tem que fazer alguma venda de algum produto no momento adequado. Isso pode atrapalhar um pouco. Então, na verdade, o FII Infra, na verdade, nada mais é do que um produto negociável em bolsa, ou seja, você não pede resgate, você tem que vender as suas cotas e que você tem esse valor. Aqui, nesse caso aqui, nem existe aquela conversa de caixa e competência. Todos esses fundos regem as regras de competência. Isso é muito importante. O FII Infra veio para atender a um público geral, assim como os fundos abertos também desse mesmo segmento, assim como as debêntures. Ou seja, ele é para atender você. O Xpeed em especial não é. O Xpeed em especial, ele apesar de estar classificado nessa questão de FII Infra, então poder ser liberado para geral, ele tem uma concentração, né? Não sei se vocês lembram, mas quando você tem uma concentração de um ativo, normalmente você não pode ser negociado para público geral. Você é restrito a qualificado, dependendo da concentração, apenas exclusivo, tá? Então, apenas profissional. Então, o que a gente está falando aqui é que a gente agora tem esse produto e que é para fazer. Ele também é conhecido como FIC/FII Infra. E, Diogo, por que FIC/FII Infra? O fundo pode, em determinados períodos, ficarem desenquadrados. Então, para isso não acontecer, o fundo foi feito como se ele fosse comprar vários fundos abertos de infraestrutura dentro de uma estrutura de FII Infra, tá? Por isso que ele é conhecido também como FIC/FII Infra, ou seja, fundo de investimento em cotas. Normalmente esses outros fundos abertos são de um único cotista, o próprio FII Infra, e isso permite com que ele faça várias emissões e nunca desenquadre, ou seja, ele recebe o dinheiro, ele tem 6 meses. Agora, se no outro 6 meses ele receber mais dinheiro, ele permanece desenquadrado. Isso poderia gerar algum problema legal. Então ele foi construído de uma forma onde você cria vários fundos justamente para você ter essa normalização. E isso é o que permite também o investidor geral a ter esse acesso, tá ok? São produtos muito legais porque as negociações são em bolsa, os dividendos são isentos e a alienação também é isenta, tá? Assim como, ou seja, no fundo de cota aberto você pode ter um lucro maior e solicitar resgate e você recebe isso isento, nesse mesmo produto tudo é isento, exatamente tudo. Esse produto vem com um problema que é também muito comum ali no nosso queridíssimo FIPE. Toda a saída de capital, todo dividendo, vem como amortização. E a amortização realmente ela traz um apelo muito próximo do fundo imobiliário que parece devolução de FI, que não, na verdade, devolução de principal, que na verdade não é a realidade, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, muitos fundos estão falando assim, existe uma amortização de juros, que seria o rendimento, e uma amortização de principal. E aí, então Diogo, então o principal teria que abater do seu preço médio? De certa forma, sim. Alguns administradores têm recomendado isso, e é claro que você vai seguir o administrador, mas eu quero que você entenda o porquê que eles estão fazendo isso. Bom,
Debenture, como é que ela funciona? Essas debentures longas, elas têm prazo de amortização às vezes de 2 anos, que começa realmente a ter o pagamento do principal. Até lá, ela paga basicamente apenas os juros, né? Então o que acontece? Como o ativo quer pagar juros e uma correção monetária, essa correção monetária fica, que a gente chama de acruado, fica dentro do VP. Então o VP sobe para compor isso. Para o fundo destravar isso, ele tem que vender essas cotas. Mesmo que ele esteja vendendo para pagar a correção monetária, do ponto de vista do administrador, como acruou e ainda não teve a distribuição de fato lá na frente, você tem realmente uma perda, uma amortização. E você teria que. E aí, como é uma amortização, você teria que abater do seu preço médio. Eu não me preocuparia tanto com isso, justamente porque, se você for pensar, é um produto isento. Então você só tem que declarar lá quando você comprou e a venda você não precisa declarar, só quando ele realmente sair do seu patrimônio e tudo mais. Mas você não precisa. Todo lucro é livre de imposto de renda e isso é muito, muito bom, tá ok? Então, esse é um detalhe muito interessante também, que essas amortizações são feitas assim, tá? E da mesma forma que pode demorar um pouquinho também ao ativo a entregar um pouquinho dessa correção monetária, tá? Bom, esse é o primeiro detalhe. A questão do FIC Infra é muito importante. A questão desse produto, investir em debêntures incentivadas. Essas debêntures incentivadas, é muito importante comentar aqui também que elas têm regra de emissão, ou seja, o máximo que você consegue fazer de dívida, nesse caso, ela tem uma regulamentação. Ela também ficou conhecida um pouquinho como debêntures de infra, tá? Justamente para o governo incentivar esse mercado, cuja destinação do valor que ele recebe é nesse setor. E a gente vai escutar, a gente começa a já entrar no XSpeed, já falando que o XSpeed investe só em energia. Diogo, os FIINFRAs têm que investir só em energia? Não, não tem. Os FIINFRAs alguns FIINFRAs, inclusive, já são multissetores, ou seja, já investem em saneamento, já investem em outro. Esse XSpeed, que justamente é o foco aqui do vídeo, ele é o que é mais concentrado em um ativo e ativo de energia, tá? E aí, por que a gente está falando dele exclusivamente? Por que a gente escolheu essa exceção para falar? Primeiro porque alguns ativos eles têm em comum com o XPIE. Você vai notar ali que uma das dívidas de debêntures incentivadas que ele colocou no portfólio é um portfólio que ele também tem no XPI. Uma outra coisa é porque, como ele pegou essas dívidas desse único projeto, acaba que o mercado trouxe o preço para um valor tão baixo que começou a ficar com um tiro interessante. E é isso que a gente está discutindo aqui. Então, começa a ficar atrativo para quem está entrando, e é por isso que a gente vai falar. Essa é a desvantagem. Ele está num setor único, que é o setor de energia, e tem uma concentração elevada. Ou seja, o risco dele não é o mesmo de um outro FIINFRA, tá? Para público geral. Então esse também é restrito exclusivo a investidores qualificados. O fundo investe em 6 projetos, a gente vai falar um pouquinho de cada um dos projetos, e atualmente ele está alocado em 99,1 de ativos-alvo. Até porque esse tipo de ativo, ele não pode variar muito, porque senão ele desenquadra, e esse desenquadramento perde tudo. Então o gestor sempre tem que ficar de olho nisso. Então são 6 projetos, a gente vai falar um pouquinho de cada um, e vai comentar um pouquinho também sobre ativos como VP. O VP é uma alteração bastante grande, porque o VP desse tipo de ativo está muito atrelado com as condições de uma NTNB, por exemplo, uma das formas de marcação, quando, principalmente nesse caso, você tem originações próprias, né? Quando você tem ativos de mercado, não sei se vocês sabem a diferença de marcação, e a marcação que você aprendeu para o CRI vale também para as debêntures incentivadas. Ou seja, se você tem uma marcação, por exemplo, de uma Petrobras, de uma debênture incentivada da Petrobras, que é muito negociada, o valor da negociação, de fato, é o que ele usa para montar o preço do valor patrimonial. Quando é um ativo que não tem tanta negociação, o volume é baixo, ou não existe volume, que é o caso, a maioria das operações do XSpeed, que são operações próprias, o que acontece quando você faz isso? Você tem que marcar, normalmente você marca com um spread da NTNB, tá? E é por isso que você for olhar ao longo do período, no momento que estressou a curva, o VP desse ativo caiu lá de 104 para 98. E isso pode continuar caindo também. Não foi porque distribuiu bastante as amortizações, porque, como eu já disse, a correção monetária fica acruada lá. Só que, como vocês lembram, a NTNB
baixou bastante aí. Então, isso é um detalhe importante e é por isso que a gente também vai entender um pouquinho do que é a TIR desse ativo. Inclusive, muito claro no próprio relatório. A primeira operação que a gente vai falar aqui é de Ourilândia do Norte, também conhecida como ONT. É uma transmissora. A debênture financiou a obra da subestação Onça Puma, Ourilândia do Norte, no estado do Pará. O ativo está operacional e a debênture tem um prazo remanescente de 18,4 anos e uma duration de 7 anos, remunerada a IPCA mais 6,15. Ela conta com uma garantia, uma alienação fiduciária das ações, cessão fiduciária dos direitos creditórios e também conta com a reserva de 1 PMT. Representa 7,23% do fundo. A próxima é a Arteon-Z, que é uma transmissora também, que também o proprietário é o XPIE, como eu disse, que eles utilizam originação própria, que emitiu debênture que financiava os projetos da holding. A remuneração é 5,8%, uma remuneração um pouquinho mais baixa, porque o prazo é um pouquinho mais longo. Tem prazo ainda de 22 anos e uma duration de 9,4 anos. Tem como garantia a alienação fiduciária das ações da Z1, tem também cessões dos direitos creditórios da Z1 e da Arteon-Z. E conta com reserva. Ainda conta com confiança do antigo controlador. Representa 25,49% do fundo. A Oshi Participações é uma holding também que possui SPS de 4 projetos de usinas térmicas de biomassa no estado de Roraima. A debênture tem 2 taxas, representa 2 fases do projeto. Durante a construção, a debênture remunera a IPCA mais 10,25. E após a entrada em operação, ela passa uma taxa de 7,25. Isso é muito interessante de comentar, porque é o seguinte, uma das formas de você conseguir umas taxas melhores é você correr um pouco mais de risco. Como é que você faz isso? Numa fase um pouco pré-operacional. E esse nível de risco ele é ajustado após a operação, ou seja, quando ela entra em operação, todo o risco ambiental, tudo isso que pode existir, diminui. E isso só fica com risco de fato operacional. E é por isso que você tem um ajuste da taxa justamente para compensar isso. Então você tem que ficar muito de olho na taxa equivalente pós essas mudanças para você não entender que às vezes você tem um valor muito mais alto anteriormente a essa fase também, tá? Então você tem que ficar de olho para ver se a taxa equivalente da carteira total te agrada, porque você tem esse step down quando o ativo entra em operação. Muito comum, corretamente, porque você tá pedindo um prêmio de 10% porque não está operacional. Quando entra operacional, você vai pedir um prêmio muito menor. Tem Campitiba, que é a transmissora também. É uma operação da linha de transmissão que liga 2 cidades, tendo como principal acionista o grupo F3C. Nessa operação, o XPID tem debêntures incentivadas e o XPIE debêntures mezanino. A debênture incentivada possui remuneração de IPCA mais 9 durante o período de obra e IPCA mais 7,5. 12 meses após o início da operação, a obra tem previsão de término para o 4º trimestre de 2021, então deve estar terminando agora. Possui prazo remanescente de 18,3 anos e duration de 6,7. As garantias são alienação fiduciária das ações, cessão fiduciária de direitos creditórios, fianças acionistas e, é claro, contrato de suporte acionista. Representa 23,85% do fundo. Tá? Os ativos de Gameleira e São Bartolomeu, também em Goiás, são a SPS da Tradner Energias, responsáveis pela construção de 2 PCHs que dão nome ao ativo. Tem como acionista controlador a FIP Pirineus. As debêntures têm remuneração de IPCA mais 9% durante a obra. Após o término dessa obra, a gente também tem um step down. A previsão dessa obra é para o 1º trimestre de 2023. E após o step down, a operação passa a ter uma taxa de IPCA mais 6,54. O prazo remanescente é 18,8 anos e tem uma duration de 9,9. As garantias são alienação fiduciária de ações, cessões fiduciárias dos direitos creditórios, conta com uma reserva de 1 PMT e fiança do acionista até o fim da obra. Representa 2,44% cada uma das operações aí. Dados do último relatório. No último relatório a gente conta com uma cota patrimonial de 99,14, último rendimento de 90 centavos, retorno líquido com o preço da cota mercado a 82,32, você tem um retorno de 8,6 mais IPCA. O yield analisado de 12,2%, um spread da NTNB de 312 pontos. O ativo estava no preço de 83 antes da gente começar a fazer esse vídeo. E no preço de 83 ele tem uma TIR de mais de 9,5%.
E quando a gente avalia isso, inclusive avalia os FIPEs, a gente vê uma certa distorção pelo risco que a gente corre em relação ao ativo. É um ativo que já está quase todo operacionalmente também. Realmente tem uma concentração em uma das operações que tem, segundo a gestão, caminhado muito bem, mas é claro que não tem o risco dos seus pares, né? A gente começou com esse ativo XSPID que ele realmente é descolado com outros ativos, por exemplo, CPTI e outros mais, CADIF. Então você vai entender essa questão como um risco adicional que o ativo tem, e é claro, você só vai poder comprar por enquanto se ele for qualificado. Essa questão não depende nada da CVM, só depende do ativo fazer novas emissões e baixar o nível de concentração para que o investidor geral possa investir também. De qualquer forma, para quem é investidor qualificado, esse ativo realmente está oferecendo excelente TIR e um excelente retorno para quem entenda. A gente vai começar a ver muito esse tipo de produto que é os FIINFRAs aqui no canal e tudo mais. Vocês viram recentemente 2 produtos que foram iniciados como FDICs, né? FDICs de infraestrutura, que foi o CADIF e o IFRA, tornaram-se os FIINFRAs também. Esses FIINFRAs são para público geral e também contam com a mesma regra de isenção fiscal, tanto no resultado, tanto no rendimento, quanto na venda ou alienação ali, tá ok? Então a gente está vendo isso por quê? Porque esse é um mercado que tende a crescer. O mercado de infra precisa de muita investimento e a gente pode contar com esse mercado cada vez mais. E, Diogo, mas por que eu escolheria um FIINFRA ou um fundo aberto em vez de comprar uma debênture? Gente, as debêntures, elas são ativos, por mais que você não entenda, é um ativo um pouco mais arriscado. Você tem que acompanhar o nível de crédito e o nível da operação lá para você fazer isso. Se você não tem essa experiência, você não consegue acompanhar tão bem, eu acredito que colocar na mão de gestão fica muito mais fácil. A gente já viu muito problema com debêntures incentivadas que estavam na mão de pessoas físicas que deram problema, entendeu? Deram default. A maior parte ficou na mão de pessoa física que estava olhando só taxa e esqueceu de olhar o conjunto todo. Então, essa é uma estratégia para quem quer investir em infra e quer colocar ainda com um gestor com uma certa experiência na mão dele, tá ok? Então, a vantagem do XSPID tá na originação da XP. Além disso, a gente também tem o preço bastante descolado, trazendo a TIR para patamares bem elevados. É essa a questão. Parte disso é justificado porque o rendimento mensal está um pouco abaixo dos seus pares também, enquanto alguns outros ativos estão pagando um pouco acima de R$1, ele está pagando 90 centavos, mas parte da correção monetária começa a ser destravada para entregar um pouco mais para frente. Bom, essa foi a decisão da gestão. Beleza? Galera, para mais vídeos desses, deixa aqui nos comentários, me fala o que você achou. Você já tem o XSPID? Você já está comprando FIINFRA? Fala aqui para mim. Diogo, canal F Fácil.